Olá, gente. Meu nome é Isabelle Tavares. Eu sou aluna do curso de Engenharia de Pesca da UFRA. Sou bolsista do Programa de Educação Tutorial PET Pesca da UFRA. E hoje eu vou falar um pouco mais sobre o meu tema do meu TCC, que tem como título o uso de peixe como biomonitor de qualidade ambiental em uma área de preservação ambiental no Mosaico de Carajás, sudeste do Pará. Bom, as primeiras explorações minerais legais na Amazônia iniciaram na década de 50, no município de Serra do Navio, território federal do Amapá. Então, após após 40 anos de tanta exploração nesse município, o que restou ao município foram pilhas de rejeitos e contaminação dos lençóis freáticos desse município, ao redor desse município. Então, assim, não tem como a gente não pensar que o desenvolvimento econômico que atividades minerárias vão trazer para esses municípios, especialmente municípios pequenos que estão em desenvolvimento, é muito importante, é muito grande o desenvolvimento econômico. Só que não tem como a gente não pensar também em possíveis poluições ao meio ambiente que essa atividade pode trazer, especialmente ao ambiente aquático. Então, a extração mineral, ela atualmente é considerada como uma commodity, uma mercadoria. Então, ela movimenta a economia do Brasil todo. Tanto é que dados estimam que cerca de 6,8% do PIB brasileiro seja referente à atividade minerária e que 65% das explorações, das exportações brasileiras sejam representadas pela extração mineral. Então, é importantíssimo para o desenvolvimento econômico, mas também tem que ser visto o meio ambiente. Bom, aqui no nosso estado, no Pará, demorou um pouquinho mais para que as primeiras explorações legais chegassem. Aconteceu na década de 70 e o nosso estado ele tem um grande potencial minerário, especialmente quando a gente fala de bauxita, de manganês, de ouro, de ferro. E segundo dados, né, do Cefem, o nosso estado ele movimenta cerca de 30% das compensações financeiras, né? O repasse financeiro que o nosso estado faz, ele é muito representativo, relacionado ao nosso país todo. Então, também o nosso estado é um dos que mais gera empregos na área de extração mineral, relacionado a outros estados do Brasil. Trazendo para a nossa área de estudo, chegou na região de Carajás as primeiras extrações minerais legais na década de 1985, com o que na época, né, era Sistema Norte de Companhia Vale, que atualmente é a Vale. Inicialmente as extrações foram só de ferro, mas atualmente eles já exploram manganês, cobre, níquel e cobalto. Então, desde 1985 até os dias atuais, já são 40 anos de exploração. E não tem como a gente não pensar que as bacias próximas, né, aonde é desenvolvida essa atividade, podem ter sofrido alterações, como os rios Itacaiúna e Paraopebas, que são a nossa área de estudo, né, mais restrita. Bom, falando um pouco sobre o biomonitoramento ambiental, né, quando a gente fala de biomonitoramento ambiental utilizando organismos aquáticos, visa que a gente utilize, por exemplo, no nosso caso, né, no nosso estudo, o peixe, para que a gente obtenha respostas biológicas de como está aquele ambiente e avaliar possíveis mudanças, né, ambientais, especialmente mudanças antropogênicas.
Então, o peixe como biomonitor ambiental, ele é muito interessante utilizar, porque ele vai ocupar vários níveis da cadeia trófica. Então, ele, além dele ser de fácil coleta e de fácil identificação, atualmente já tem muita literatura que vai ajudar a diferenciar uma espécie da outra. Ele é de fácil coleta, ocupa diferentes espaços na cadeia alimentar, além de servir de alimento para para comunidades ao redor desses rios. Então, ainda é possível avaliar possíveis danos, riscos à saúde. Então, quando a gente fala do teste de micronúcleo, ele foi desenvolvido por Schmid em 1975 e ele se apresenta como uma técnica muito eficaz e ao mesmo tempo de baixo custo, rápida, né? Simples de ser realizada. Então, é uma técnica que vem aumentando o seu uso e especialmente para a utilização do biomonitoramento ambiental. Bom, falando um pouco sobre os objetivos do nosso trabalho, o objetivo geral foi estudar a toxicidade ambiental, utilizando o geófagos NEAMB como biomonitor em 2 bacias do mosaico de Carajás. Bom, o objetivo específico foram identificar a frequência de micronúcleos píceos e de alterações morfológicas nucleares em sangue periférico de geófagos NEAMB em trecho do rio Águas Claras, na bacia do Itacaiunas, e em trecho da área de preservação ambiental do Igarapé Gelado, na bacia do Paraopebas, sudeste do Pará. Realizar a contagem diferencial dos leucócitos em sangue periférico de geófagos NEAMB em trecho do rio Águas Claras, na bacia do Itacaiunas, e em trecho da área de preservação ambiental do Igarapé Gelado, na bacia do Paraopebas. Analisar se houve diferença significativa entre os 2 pontos amostrados e verificar os parâmetros físico-químicos nos 2 pontos de estudo. Bom, aqui falando um pouquinho sobre a nossa espécie, né, o Geófagos NEAMB, aqui está a foto dele, a vista lateral da espécie estudada. Ele é da família dos ciclídeos, então ele vai ter uma distribuição natural que vai ser restrita a África, América do Sul, América Central e Índia. Então, ele tem ocorrência aqui, essa família dos ciclídeos tem ocorrência, né, aqui nas nossas regiões. Aqui a gente trouxe um pouquinho sobre a morfologia externa dessa espécie. Ele é conhecido popularmente como a cará-papa-terra. Então, ele vai ter um corpo alto, com barras largas no flanco. Uma característica bem assim peculiar dessa espécie é essa mancha aqui, arredondada aqui no flanco. Então, um diferencial. E ele vai ter na nadadeira caudal pequenas manchas claras e arredondadas, como a gente pode perceber. Na nossa metodologia é importante a gente ressaltar que todos os métodos e manejos que nós utilizamos foram aprovados pelo Comitê de Ética no Uso Animal, o CEUA, e também nós tivemos licença do Sistema de Autorização, Informação e Biodiversidade, o SISBio, para a utilização dessa espécie. A nossa área de estudo ela vai compreender o mosaico de Carajás. Então, nós utilizamos um trecho do rio da bacia do Itacaiunas e um trecho do rio da bacia do Paraopebas, que a gente pode perceber no mapa em destaque aqui a região do mosaico de Carajás e os 2 pontos. O trecho do rio da bacia do Itacaiunas foi considerado como ponto de referência e o trecho da bacia do rio Paraopebas foi considerado o ponto antropizado. Então, a partir de agora a gente vai tratar o ponto de referência como Iraque e o ponto antropizado como Paig.
Para a coleta dos peixes, foi realizado essa coleta em maio de 2022. Então, foi realizado com auxílio de monitores treinados do ICMBio. O apetrecho utilizado para a coleta dessa espécie foi anzol de tamanho 12 e linha de mão. Após a realização das coletas e ainda em campo, os peixes foram colocados em um balde com benzocaína 5%, conforme protocolo da CEUA, e após 5 minutos de sedação nesse balde, foi realizada a biometria, como a gente pode ver aqui na figura B, tem demonstrando, né, alguns procedimentos da biometria, para que a gente consiga saber o comprimento total de cada indivíduo, o comprimento padrão, o comprimento da cabeça e o peso. Ainda em campo, após a biometria, foi realizado as extensões sanguíneas. Então, para isso, foi retirada uma gota de sangue da nadadeira caudal de cada indivíduo, como a gente pode ver aqui na figura A, e colocado aqui uma gota de sangue em cada lâmina limpa e previamente identificada. Então, essas lâminas foi realizada a extensão sanguínea e após colocada para secagem ao ar livre por 20 minutos. Depois foram colocadas em uma caixa porta-lâmina e transportada até o Núcleo de Ecologia Aquática e Pesca na UFPA. Bom, já no laboratório, as lâminas elas passaram por um processo que é chamado de coração, foram coradas. Então, elas foram coradas com a coloração do tipo panótipo rápido, que consiste em 3 soluções que estão aqui na figura A. Então, a gente colocou nesses potinhos, que são porta-lâminas, e cada lâmina foi colocada, submergida aqui em cada um desses potinhos por 5 segundos, como a gente pode ver aqui. E após, aqui na figura C, dá para ver que já devidamente coradas estão no processo de secagem. Bom, após essa etapa, as lâminas foram levadas para o microscópio para serem observadas com lente de aumento de 1000 vezes. Bom, para um melhor entendimento de como foi feita a nossa metodologia, nós tivemos no ponto de referência 5 indivíduos, como é possível ver aqui nesse esquema que eu fiz, e no ponto considerado antropizado também tivemos 5 indivíduos. Então, para cada indivíduo foi realizado 2 extensões sanguíneas, como é possível ver. Para esse aqui foi realizado 2, para esse foi realizado 2 e assim consequentemente. Então, em cada uma dessas lâminas foi contado, foi visualizado, foi considerado 1000 células, 1000 células nessa lâmina, 1000 células nessa, 1000 células nessa. Então, para cada indivíduo, a gente considerou 2000 células para o teste de micronúcleo e para a alteração morfológica nuclear, como foi descrito por Al-Sabit e Metcalfe em 1995. Então, a gente fez a nossa metodologia para o teste de micronúcleo baseada nesse autor. E para análise diferencial de leucócitos, nós contabilizamos 200 células em cada uma dessas lâminas para cada peixe. Então, para análise diferencial de leucócitos, foi realizado de acordo com o que Grant estabeleceu. Para a qualidade da água, foi realizado a medição de temperatura, pH e oxigênio dissolvido com auxílio de uma sonda multiparâmetros. Então, foi realizada lá no local, nos 2 pontos, 2 vezes ao dia, uma vez de manhã e uma vez à noite. Bom, os resultados que a gente obteve, tanto de peso quanto de comprimento total, estão descritos
Nas extensões sanguíneas de Geófagos neambi, foram observados micronúcleos, foram observados alterações morfonucleares e foram observados leucócitos dos tipos linfócitos, monócitos, neutrófilos e basófilos. Então, através dos resultados que nós tivemos, os peixes capturados no ponto considerado considerado antropizado, eles apresentaram maiores tamanhos e pesos, assim como maior frequência de micronúcleo e alterações morfonucleares. Então, relacionando esses maiores pesos e essa maior frequência de micronúcleo e alterações morfonucleares, nós encontramos um outro trabalho que também teve resultados parecidos com os nossos, que foi de Oliveira e colaboradores, 2022, que também constataram maior presença de micronúcleo e alterações morfonucleares no ponto de coleta com indivíduos mais pesados. Bom, o ponto antropizado ele resultou em maior frequência de micronúcleo e alterações morfonucleares, sendo elas evaginação e célula binucleada. Bom, aqui a gente pode perceber uma tabela que mostra o ponto de referência, o ponto antropizado, e a quantidade de micronúcleo e de alterações morfonucleares que foram observadas. Aqui no nosso ponto considerado antropizado, a gente percebe que tem foram mais observados micronúcleos e alterações morfonucleares com relação ao ponto de referência. Segundo Williams e Metcalf, 1992, a formação de micronúcleo ela ocorre espontaneamente em células de peixe. Então, dessa forma, a gente fez estudos comparativos de um ponto controle e um ponto antropizado, sendo que com a mesma espécie, são necessários para que a gente tenha uma análise mais robusta do que a gente está fazendo, da pesquisa que a gente está fazendo. Então, foi por isso que a gente não fez só o teste de micronúcleo, a gente verificou também alterações morfonucleares e a contagem diferencial de leucócitos. Então, os três casados, a gente consegue ter uma análise mais robusta. E aqui falando um pouco sobre os resultados da análise diferencial de leucócitos, nós observamos que a maior presença, os maiores percentuais de presença de leucócitos foram do tipo linfócitos e neutrófilos. Então, a gente pode ver aqui, dando destaque aos linfócitos e aos neutrófilos, e seguido do monócito e do basófilo. Aqui a gente trouxe uma foto mostrando os linfócitos e aqui mostrando os neutrófilos, que foram os leucócitos mais frequentes nas extensões sanguíneas de Geófagos neambi. Com relação aos resultados de qualidade da água, as variáveis abióticas dos dois pontos estudados no período mais seco, elas estão em conformidade com a resolução do CONAMA 357. Então, aqui estão descritos nossos resultados. E concluindo, foi possível observar e entender a diferença na frequência de micronúcleo, alterações morfonucleares e leucócitos em extensões sanguíneas de Geófagos neambi, considerando dois pontos com diferentes níveis de poluição aquática. Assim, foi possível concluir que o ponto considerado antropizado ele teve maiores frequências de micronúcleo e alterações morfonucleares, assim como variedade nos tipos de alteração. Para o ponto de referência, houve presença de um micronúcleo e leucócitos. Então, nesse sentido, destaca-se a importância do monitoramento contínuo da qualidade da água dos rios que compõem o mosaico de Carajás para reconhecer se algum parâmetro estiver destoando do normal. Então, é importante que seja feito essa análise contínua, esse monitoramento contínuo da qualidade da água, para que se em algum momento
algum desses parâmetros, tanto os que a gente trouxe no nosso trabalho, quanto outros parâmetros de qualidade da água, estejam considerados anormais, seja um alerta para a sociedade em geral que vive ao redor do Mosaico de Carajás. Então, essas daqui foram as nossas referências utilizadas na nossa apresentação. Bom, eu gostaria de agradecer à Universidade Federal Rural da Amazônia, né, pelas aulas, pelos professores, pelo ISAR, pela direção, né? Agradecer também ao PET Pesca da UFRA. Queria ressaltar aqui também o apoio, né, financeiro, o apoio logístico da Vale, do ICMBio, o apoio também do Núcleo de Ecologia Aquática e Pesca, onde eu pude fazer as análises, e onde eu fui muito bem recebida todas as vezes que estive. Aqui são alguns contatos, né, meus. Meu orientador, agradecer também por toda a confiança, por toda a orientação, por todo o auxílio. E a minha co-orientadora também agradeço por todos os ensinamentos, por também ter me acolhido muito bem lá no NEAP, por ter embarcado nessa junto comigo. Bom, se você gostou do conteúdo, deixa seu like, compartilha, comenta. Pedimos também que você inscreva-se no nosso canal. Ativa o sininho, porque nós teremos daqui para frente muito conteúdo bom aqui. Então, para você ficar ligado nos nossos novos conteúdos. E siga, né, o PET nas redes sociais, né? A gente tem Facebook, tem Instagram, tem o aplicativo X, né, o Twitter. E nós temos também o nosso site, inclusive aqui foi só uma palhinha do que a gente fez nessa pesquisa. Então, lá no nosso site a gente vai disponibilizar o meu TCC completo para quem se interessou e querer dar uma olhada, ler mais, entender melhor. Vai estar disponível no site do PET, que é o www.pesca.pet. Então, vocês podem estar acessando lá. E eu agradeço a atenção, agradeço por vocês terem chegado até aqui, ouvido tudo. Espero que tenham entendido e qualquer coisa, o TCC completo vai estar lá no nosso site.